Nós vamos aqui ler a palavra do Senhor. E Provérbios 4, 23 fala assim, já está aqui no telão para quem não tem acesso aí, ou prefere ler aqui, né? Acima de tudo, eu gosto de uma versão, inclusive, que fala sobre tudo que se deve guardar, mas aqui está escrito assim, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Vou fazer de novo a leitura, porque a segunda leitura do texto bíblico sempre é melhor do que a primeira. Porque na primeira leitura, o Espírito de Deus pega a espada e começa a enfiá-la. Mas na segunda leitura, a espada já enfiou. E por isso você deve ler o texto bíblico mais de 2 até 3, 4 vezes. E o bom mesmo é ler muitas vezes, porque aí a espada pode entrar fundo e cortar dos dois lados, né, de tal maneira que você possa ser edificado com o que ela diz. Esse texto aqui de hoje, essa palavra que eu vou trazer aqui para a igreja, essa reflexão que eu vou fazer, ela vai trazer paz para muitos corações que estão aqui. Na verdade, vai nos proteger a todos. Eu, como pastor da igreja, estou trazendo uma palavra para o rebanho que está aos nossos cuidados, de tal maneira que este rebanho tenha cuidado, muito cuidado, para não tomar decisões e nem rumos que não são da vontade de Deus. Porque, eu ainda vou ler o texto de novo, porque um coração desprotegido vai na direção errada. Um coração desprotegido, ou mal protegido, ou pouco protegido, ele vai em direções erradas. Pessoas mudam de lugar, mudam de nação, por motivações erradas. Pessoas mudam de família por motivações erradas. Pessoas mudam de emprego por motivações erradas. Porque o coração não foi guardado. Então o texto diz assim, voltando, versículo 23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. O texto está aqui, ó. Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Apenas como um símbolo, põe a mão aqui na altura do músculo chamado coração, porque o que a Bíblia chama de coração não é esse músculo aí, tá? É até muito importante que você saiba, quando você vai estudar a palavra, a Bíblia não está falando desse músculo que tem essa batida aqui, ó, pá, pá, pá. Não é isso não, a Bíblia não está falando disso aqui não. Na verdade, a expressão tem muito mais a ver com o interior do ser humano, e nem é com o estômago, é apenas o centro do ser, apenas colocando a mão aqui para simbolizar que o coração é o centro da vida, né? Então, coloque sua mão aqui simbolicamente, ore comigo assim, Senhor Deus, me ensina mais a guardar
o meu coração. Me livra dos caminhos errados que o coração desprotegido me faz trilhar. Enche o meu coração com aquilo que pode guardá-lo. Eu recebo nessa noite a instrução do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Podem se assentar. Eu tenho 58 anos de idade, né? É bom que os novos da igreja saibam coisas sobre o pastor, sobre a pastora. A pastora tem 51, pastora Simone, né? E os demais pastores da igreja, nas oportunidades que eles tiverem aqui, eles também podem fazer suas colocações. Essa igreja, ela foi iniciada em 2002, na minha casa. E depois, em 2003, nós tivemos o primeiro templo, onde nós nos reunimos, lá na Princesa Isabel. Então, de 2002 até 2022, nós estamos falando de 20 anos, né, de construção. Estou falando isso apenas a título de história, porque o que eu quero falar mesmo é assim: nos meus 58 anos de vida, 58 anos dentro da vida da igreja, inclusive, tive o privilégio, graças a Deus, eu tive o privilégio de nascer no que se pode chamar de berço cristão, né? E crescer no ambiente cristão, sem ter saído dele em nenhum momento. Eu dou glória a Deus por isso. Eu dou glória a Deus pelo discipulado da minha mãe, em especial, e dou glória a Deus também pela referência que o meu pai foi, até certo ponto, a respeito disso que eu estou falando. Porque a parte dele, do meu pai, era aquela parte assim de honestidade, comprometimento com provisão, né, proteção da gente, investimento nas nossas vidas. A minha mãe foi mais cuidado com a palavra de Deus mesmo. Injetar a palavra no meu o quê? Coração. Né, Tite? A nossa mãe sempre teve, ela não está aqui hoje à noite, deve estar assistindo, ela sempre teve esse cuidado. Eu sou capaz de me lembrar agora da escola dominical lá em Apim, que eu frequentei quando criança, e até musiquinhas da escola dominical, eu me lembro até hoje. Sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha, eu sou um soldadinho, né? Sou um soldadinho de Jesus, sou um soldadinho de Jesus. Abra a boquinha para cantar. Quem vai? Fecha os olhinhos para orar. Sou um soldadinho. As mulheres florzinhas. Sim, Jesus. Sim, de Jesus. Quem já tinha ouvido essa musiquinha? Aí. Isso é da escola dominical de 50 e tantos anos atrás. Você acredita nisso? Quem será que compôs essa música, né? Então, isso já entrava no meu coração lá na infância. As professoras que a gente tinha já colocavam a palavra no nosso coração. Nesse exato momento, nós temos aqui embaixo umas 60 crianças ou 70, recebendo injeções da palavra de Deus, né? Infiltrações da palavra de Deus, que elas nunca mais vão esquecer. Mas nesses 58 anos de vida, eu digo para vocês com toda propriedade, como a pastora Cristiana gosta de usar essa palavra. Propriedade é a capacidade de ser bem autêntico no que se fala, ou seja, com toda a capacidade de avaliar bem o que está se dizendo. Irmãos, e vocês vão concordar comigo, nunca nos últimos 30 anos, não vou muito para trás, nunca houve um tempo de tanta coisa para trazer um ataque aos corações,
as emoções estão afloradas. Nós estamos vendo pessoas que até mesmo até um tempo elas estavam estáveis, mas agora, em especial por causa do contexto político, nós temos visto pessoas fazendo coisas que são anormais. Anormais. Um extremismo para todo lado, uma coisa assim, uma tentativa de impor medo, de lá para cá, de cá para lá, não importa o lado. Os governos mundiais, você quando vai ver uma reportagem, eu gosto de acompanhar as reportagens que tratam das políticas mundiais. Quando eu estou no YouTube fazendo alguma pesquisa e eu vejo um vídeo de declarações de líderes da ONU, ou líderes da OEA, ou líderes da União Europeia, eu gosto de ouvir para me inteirar aquelas pessoas. Geralmente elas vêm diante das câmeras de televisão, e elas colocam o que tiver de pior para fora. Observem, irmãos, agora inclusive num tempo de redes sociais, onde todo mundo tem a rede social na sua mão, dentro de sua casa, a grande luta hoje está sendo justamente através de redes sociais, onde todo mundo fala o que quer, todo mundo deduz o que quiser, e parece que quanto mais macabra é a situação, mais visualizações, mais é transmitido. Nós estamos vivendo um tempo, e o tempo é agora que eu estou dizendo, esses dias, este mês especificamente, em que nós estamos bombardeados, atacados. E o detalhe, existe um tema no Brasil hoje que é a pauta política, a pauta das eleições, mas deixa eu te falar, o mundo continua girando, as coisas continuam acontecendo, e tem outras pautas gravíssimas também em andamento, como a guerra da Ucrânia, onde já há uma expectativa muito real de ataques atômicos. É real, gente, não é uma coisa, não é uma suposição, não. Há governantes que eles entram num nível de loucura, e eles fazem loucuras. É só olhar para trás da história, e nós vamos ver o que homens já fizeram com a humanidade. Não preciso ir longe, vou citar apenas Hitler. Ou seja, há realmente um contexto de um bombardeio de notícias, um bombardeio de filosofias, um bombardeio de ideias, um bombardeio de contrariedade de ideias. O meio evangélico brasileiro está vivendo um momento muito delicado, porque ele está confundindo de maneira contundente o papel da igreja. Há um perigo, eu estou vendo ataques de pastores contra pastores. Quem estiver atento, vai ver. É muito feio isso, é muito vergonhoso, e é muito triste, e o coração da gente só vai ficando bombardeado. Em que eu vou acreditar? Igrejas sérias, entre outras, entre outras, porque existem outras, sérias, igrejas sérias como essa, estão sendo colocadas no mesmo patamar da falta de seriedade, porque a divulgação do que é dito põe todos em um mesmo recipiente, em uma mesma embalagem.
E isso vai, muitas vezes, atacando o coração das pessoas, que vai se entristecendo, em quem vou confiar. Talvez muitos não entendam até hoje, inclusive, a minha posição, que é de apenas pregar o Evangelho do Senhor aqui neste púlpito. E vai continuar assim, e não vai mudar. Porque as nossas armas não são carnais. Individualmente, como cidadão, eu tenho meu posicionamento, eu tenho minhas decisões, já estão tomadas. E eu duvido que alguém aqui não saiba qual é. Os valores que eu acredito. Mas daí, a eu permitir que as vozes, que as falas me façam pecar, tem uma distância muito grande. A coisa é tão séria, que ao invés da igreja estar orando pela salvação, ela está orando para a condenação. Queridos, quando o coração não é guardado na palavra de Deus, o coração não é guardado na essência da palavra, ele se desvia para um lado, ele se desvia para o outro, ele sai do centro da vontade de Deus. E eu tenho uma decisão tomada na minha vida, desde muito cedo, que eu guardaria o meu coração. Porque do meu coração procedem as fontes da minha vida. Nunca houve um tempo em que fosse tão necessário guardar o coração. E eu quero dar uma chamada aqui na nossa comunidade, quem estiver online, quem estiver ao vivo, assistindo agora, deixe-me dizer uma coisa: se alguns aqui estavam com seu coração meio desguarnecido, deixando seu coração à mercê de muita coisa aí, de muita conversa, de muita dúvida, de muita insegurança, está na hora de acordar, e está na hora de pôr um basta nisso, e deixar o coração guardado onde ele tem que ficar. O meu coração vai ficar guardado em Cristo. Deixa eu te falar, entra governo, sai governo, muda governo, sai governo, Cristo permanece o mesmo, gente. Pelo amor de Deus, Cristo permanece o mesmo. Os princípios da palavra de Deus não vão mudar. A igreja, ela é perseguida na história. A igreja, ela nasceu para ser perseguida. A vocação da igreja é ser perseguida. E a política não é a maior perseguição da igreja não, querido. A maior perseguição da igreja é o coração endurecido. É o coração endurecido. É a humanidade que tem um coração endurecido. Essa é a maior luta da igreja. Essa é a maior peleja da igreja. E a igreja precisa se manter no seu lugar. A igreja deve se manter no seu lugar de intercessora. A igreja é aquela que dá a outra face. A igreja é aquela que caminha a segunda milha. A igreja é aquela que segue os princípios do Deus que morreu em santidade por nós pecadores. Os crentes precisam guardar o seu coração. Parece que tem hora que vira criança. Eu já participei de pelo menos 8 ou 9 eleições. Muda para lá, muda para cá, muda para lá, muda para cá, e Cristo permanece no lugar dele, abrindo portas, fechando portas, porta que ele abre ninguém fecha, porta que ele fecha ninguém abre, permanece no lugar dele. Por isso nós temos que espantar mesmo do nosso coração o medo. Sim, tomemos nossas decisões como igreja, nós somos movidos por princípios cristãos, e aquilo que é contra os princípios cristãos, nós somos contra.
mas nós somos contra também a boca maldita, a boca que não mede palavras. Nós também somos contra isso. A boca que solta palavrão, nós somos contra isso também. A igreja tem princípios que ela precisa seguir, valores que não podem mudar. Sabe uma coisa que a gente viu nessa viagem agora, que nós estamos muito afetados por essa viagem, é o quanto as pessoas valorizaram lá a disciplina que foi dada nelas aqui. Ah, pastor, aqui a gente tem a opção que a gente quiser. E aí os corações vão ficando desguarnecidos. Coração, meus irmãos, é o centro do ser. Nós precisamos guardar o nosso coração de quê? Olha, queridos, nós precisamos guardar o nosso coração do engano, guardar do pecado, guardar da mágoa, da decepção. Eu fiz um encontro de família ontem, família Garcia, é a minha família da minha mãe. Há muitos anos essa família não se encontra, foram 11 filhos do Oscar, né? Os irmãos da minha mãe, 10 vivos, acho que são 10 mesmo, muitos sobrinhos, um povo muito grande. Nós temos um grupo de WhatsApp. Para o encontro acontecer, eu tive que postar no grupo assim: se alguém postar aqui alguma coisa diferente do valor da família, eu vou excluir. Ontem me abraçaram, e tanto de um lado quanto do outro foi beijo e abraço. Irmãos, nós não vamos deixar uma circunstância temporária tirar do centro do nosso coração o amor de Cristo que foi plantado dentro dele, ao ponto de emprestar a nossa boca para que ela seja utilizada com palavras chulas, com palavras baixas, com palavras que tocam na identidade das pessoas, rotulando as pessoas, coisas que nós pregamos aqui, que o amor de Deus tem que alcançar a todos. Nós vamos rotular pessoas com a nossa boca. Sabe o que a boca fala? Do que o coração está cheio. Nós precisamos guardar o nosso coração, gente, guardar o nosso coração desse tempo que nós estamos vivendo nele. E não é só por causa de política, não, é por causa do contexto. Satanás resolveu soltar toda a sua fúria contra a humanidade, parece. Aumentou muito a carga, aumentou muito a pressão, aumentou muito a baixeza, aumentou muito o nível da baixaria. Deixa eu te falar, agora não tem nada enrustido mais, o negócio agora é colocado de maneira escancarada. E será que nós vamos confundir a capacidade da política com a capacidade da igreja? Não, nós vamos manter o nosso coração olhando para frente, manter o nosso coração naquilo que nós cremos, naquilo que nós acreditamos. Vamos sim exercer o direito de cidadão daquilo que acreditamos, checando isso com a palavra de Deus. Se estiver fora da palavra de Deus, eu preciso rever minha postura. Aquilo que está fora da palavra, eu tenho que rever minha postura. Um cristão precisa rever sua postura em tudo aquilo que está fora da palavra. Mas o que a gente percebe é que os corações desguardados, os corações desprotegidos, vão para direções que não deveriam ir. E aí começa a acontecer todos os sintomas disso, que é a falta de paz, o conflito, o medo. As pessoas são tomadas de medo. Ah, se acontecer isso, meu Deus, o que vai ser de mim se acontecer isso? Meu irmão, deixa eu te falar, o Senhor já garantiu o seu futuro, rapaz. Quem é que tem um futuro garantido pelo amor de Deus? Meus irmãos, o nosso futuro, deixa eu te falar, ele está garantido pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Eu vou repetir, o meu futuro está garantido pela palavra de Deus.
Individualmente, como cidadão, você pode e deve se manifestar, mas não peque com sua boca, não peque com suas palavras, seja sensato nas suas palavras, faça uma medida correta das coisas. Vamos utilizar o princípio que foi colocado dentro do nosso coração, a confiança em Deus. O mundo está precisando de esperança. Nós ficamos até constrangidos lá nos Estados Unidos, muitas vezes constrangidos, porque assim, a sede das pessoas é uma coisa impressionante, e as pessoas ficam vulneráveis quando estão sedentas, elas ficam vulneráveis. Eu e Simone falamos assim, meu Deus, é por isso que eles caem em tantas ciladas aqui, eles ficam muito vulneráveis. Irmãos, o que tem de golpe lá, golpe de igreja, golpe de pastor, é uma coisa impressionante. Eles dão golpes nas pessoas, pegam dinheiro, não pagam, fazem quase uma extorsão espiritual com as pessoas, em muitos lugares. Gente, eu não estou falando de coisa que eu suponho não, tá? Nós escutamos os testemunhos das extorsões que são feitas. Por quê? Corações desprotegidos. Mas quem tem um coração protegido, já foi logo falando assim, opa, aqui não dá para mim não. Atenção, cristãos, todos vocês, atenção, filhos de Deus aqui reunidos, sobretudo que vocês devem guardar, guardem pois o coração de vocês, porque dele procedem as fontes da vida. O que você está deixando a sua mente pensar? Aquilo que seu coração está cheio. Eu preciso guardar meu coração do engano, do pecado, da mágoa, da decepção. Já pensou? Agora, por exemplo, mais uma vez falo aqui de eleição, passa essa eleição e ficam as inimizades, por causa de quê? Nada, por causa de nada, ficam as inimizades, ficam as divisões. O meu coração está guardado, não importa se é A, se é B, se é C, se é D, o meu coração está guardado, e o seu? Então escreve aqui, meu coração está guardado, fala com Deus aí, meu coração está guardado, abre sua boca e fala, esse coração aqui está guardado, não só por causa desse momento não, tudo que está acontecendo no mundo, o medo que se quer impor sobre a humanidade. Eu me lembro que quando foi instalada a pandemia, num culto de terça-feira, eu me levantei aqui e falei com a igreja, olha, prudência toda, quem se lembra? Prudência toda, medo nenhum, porque as notícias vinham, né, para trazer aquele medo, para oprimir as pessoas. Gente, os governos adoram esses momentos, onde eles podem dominar as pessoas, adoram esses momentos, para manipular as massas. Isso é um prato cheio na mão dos governos, uma pandemia, podem fazer o que quiser, abre as torneiras dos gastos, é uma doideira, mas o meu coração está lá, guardado. O que pode guardar o nosso coração? Já estou concluindo. O que a Bíblia fala sobre o que é utilizado para guardar o coração? Em primeiro lugar, nós precisamos colocar a palavra de Deus dentro dele. É por isso que eu dei aqui o pequeno testemunho de quando criança, a minha mãe, né, os professores, os nossos pastores, os nossos ensinadores, colocando no nosso coração a palavra. Olha o que diz aqui o Salmo 119, eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos, guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Você quer um coração guardado? Encha esse coração da palavra de Deus. Como? Lendo, meditando, ouvindo, refletindo, pregando a palavra. Alguém chega para você com um ataque frontal, chamando alguém de um nome que não deveria chamar, fala assim, nós podemos debater o tema, mas não xingue uma pessoa dessa maneira, porque a Bíblia diz que de toda palavra torpe que sair da sua boca, você vai prestar contas. Jesus chegou a falar em Mateus o seguinte, se você chamar o seu irmão de tolo, você já é réu condenável. Por pior que tenha sido a conduta de uma pessoa,
você nunca deve chamar essa pessoa de algo que afeta o plano de Deus na vida dela. A sua boca te faz pecar. Quando você diz, aquele ladrão, você está pecando. Você está pecando. Se numa conversa você disser para outra pessoa assim, que coisa triste foi aqueles roubos que foram praticados, isso é uma coisa. Outra coisa é eu dizer assim, aquele ladrão. Aquele ladrão é igual você, pecador, necessitado da graça de Deus. Precisa de salvação, como eu e você. Os crentes não podem perder o foco da missão que eles têm na face da terra. Aquele boca dura que xinga os palavrões precisa da salvação que você precisa. O Salmo de número 51, ele também fala para nós uma coisa muito forte. O Salmo de número 51, no versículo 10, fala o seguinte: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável ou estável. Nós vamos pedir a Deus que crie dentro de nós uma estabilidade, por meio da sua palavra, de maneira que nós tenhamos sensatez, que não nos falte a sabedoria. Se você ler esse texto de Provérbios 4, que nós iniciamos a pregação, antes você vê vários conselhos do livro falando, busque a sabedoria, tenha cuidado com o que você fala, busque o conhecimento, busque o entendimento, e você não vai ser enganado por nada. A sabedoria nos dá a capacidade de julgar o que é fake news. A sabedoria nos dá a capacidade de colocar as coisas no devido lugar. A sabedoria nos dá a capacidade de olhar para uma coisa grave que aconteceu no nosso país, como de fato aconteceram anos atrás, coisas gravíssimas em nosso país, mas saber o seguinte: cada coisa tem o seu lugar, cada órgão tem a sua função, e a igreja tem o papel dela, que muitas vezes foi abandonado. O papel de evangelizar, o papel de interceder, o papel de ser uma voz reta, uma conduta reta. No Salmo 139 também, a palavra do Senhor, ela fala algo muito forte conosco, e eu preciso ler para você. Olha aqui, diz o seguinte: olha, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta há algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Esta é a oração nossa. Nós precisamos pedir a Deus que sonde os nossos corações, e ver o que está errado dentro dele, gente. Para não destruirmos as fontes da vida. Quando eu sou influenciado pela decepção, como o brasileiro está agora, a grande maioria da população influenciada pela decepção, que rumo um país pode ter com o povo influenciado pela decepção, gente? Pelo medo. Se é a fé que tem que nos mover, nós vamos ser movidos pelo medo. Voltemos aos valores da nossa Bíblia, da palavra. Guardemos o nosso coração com aquilo que está escrito na palavra. Você vai levantar cada dia da sua vida cheio de esperança. Ah, meu Deus do céu! Pensa no homem que estava com o coração protegido nos Estados Unidos. Vocês estão olhando para ele agora. Você entra naquelas pistas lá de Miami ou de Boca Raton, presta atenção, 4 pistas de cada lado, e aí só passa carrão, só carrão, o tempo inteiro.
Aí você vai olhando para a esquerda, para a direita assim, é só aquelas lojas maravilhosas, aqueles negócios grandes. Parece que você está dentro de um shopping center. E eu olhava aquilo assim, lembrava do meu Voyaginho em 2013 na garagem. Eu sou feliz demais. Por quê? Porque o coração não inclinou para aquilo ali. Eu estou dando um testemunho para a minha igreja aqui. O coração ficou centrado no lugar. Sabe o que eu queria ver? Eu queria ver como é que os servos do Senhor estavam vivendo lá. O que estava acontecendo com eles? Porque o coração está guardado. O coração está guardado. Para guardar o coração, eu preciso colocar dentro dele a palavra de Deus. Essa semana, meu irmão, tire mais tempo com a Bíblia. Ouvir a Bíblia. É tão fácil ouvir a Bíblia no YouTube, no Spotify, ou em outro tipo de transmissão. Ouça a Bíblia, medite na Bíblia, leia a palavra, enche seu coração com a palavra, porque o bombardeio vai aumentar muito nos próximos dias. A guerra de notícias está aumentando demais. Nós sabemos que as mídias estão trabalhando para determinado lado. Nós sabemos que isso está acontecendo, está evidente o trabalho que está sendo feito. Até os poderes da nação, alguns estão trabalhando realmente para determinado lado. E daí? Meu coração vai continuar guardado. O nosso coração vai continuar guardado. Sim ou não, gente? O meu coração vai continuar guardado em Cristo, escondido em Cristo. Não me deixando levar ao ponto de pecar com a minha boca. Nós precisamos usar as palavras para encher o coração. Você sabia que toda palavra que sai da sua boca, ela já sai porque está lá dentro, mas ela vai voltar na sua audição e você vai ser cheio por aquilo que você está dizendo. Então, quando você abre a boca e vai numa conversa de murmuração, de críticas e de ataques e daqui, dali, a retroalimentação aqui é uma alimentação negativa. Debata as coisas com as pessoas, mas coloque sempre no final uma palavra de esperança. Não tem problema debater a verdade, ninguém vai viver alienado. Debata a verdade, mas diga assim: mas eu estou orando pela minha nação, eu estou orando pelo meu país, essa semana eu estou jejuando pelo nosso Brasil. E assim a gente vai colocando a vida no lugar certo. E eu termino aqui dizendo o seguinte: você quer guardar seu coração? Coloque a palavra dentro dele. E a última coisa, cuidado com o que você fala. Cuidado com a sua boca. Querida igreja, eu quero pedir a essa igreja que nesses próximos dias tenha muito cuidado com o que você fala, com o que você escreve, com o que você posta. Toma cuidado, meu irmão, toma cuidado. Não se exponha tanto. Toma cuidado. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós falamos. O que nós falamos produz coisas dentro de nós. O que nós falamos produz também um testemunho fora de nós. Um testemunho fora de nós, o que nós falamos, o que nós somos, o que nós fazemos. Então o texto é muito claro, e eu vou terminar com a leitura dele. Você vai, não precisa abrir, porque senão vai demorar. Eu vou fazer aqui uma leitura de um texto maravilhoso para a nossa edificação. Esse texto está em Tiago, no capítulo 3, versículo 2 em diante. Está assim, olha: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida. Olha isso aqui:
O que sai da sua boca afeta o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. O que você está falando está influenciando o seu futuro. Por isso, sobre tudo que você deve guardar, guarda, pois, o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Essa palavra está te fortalecendo? Está te encorajando? Fique de pé no seu lugar nessa hora. Essa parte do rebanho do Senhor aqui, ela vai ser muito cuidadosa, especialmente nos próximos dias. Especialmente nos próximos dias. Coloque a sua mão direita na altura do seu coração e vamos encerrar essa reunião. Senhor, meu Deus e meu Pai, tenho certeza que essa é a sua palavra. Esta é uma palavra oportuna, é uma palavra para este momento, ó Deus, em que o nosso país e o mundo vive uma coisa assim que deixa a gente estarrecido, deixa a gente abalado, deixa a gente decepcionado, deixa a gente com medo, alguns é claro, deixa a gente entristecido em certos momentos. Mas nós queremos te dizer, Senhor, que o que vai prevalecer na nossa vida é a tua palavra. Haja o que houver, Senhor, haja o que houver, seja o que for, Senhor Deus, no mundo, no Brasil, o Senhor é soberano, o Senhor está no governo, o nosso Deus é soberano, Ele rege as nações, isso não mudou, Ele rege as nações, Ele está no governo do universo. O mundo continua caminhando segundo os planos que Deus fez, por incrível que pareça, por mais estranho que seja. O Senhor está no governo, o Senhor está no centro, o Senhor está assentado num alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchem o templo, como foi cantado aqui nos louvores. O Deus Todo-Poderoso está assentado no santo lugar. Ele e a sua palavra permanece para sempre, e Ele vela para cumprir a sua palavra, e a sua palavra vai inundar o nosso coração, e o nosso coração ficará guardado, e as fontes da vida vão permanecer brotando, e nós vamos derramar o amor de Deus. Que o Lula seja salvo, que o Bolsonaro seja salvo, que o mundo seja salvo, que a obra de Deus aconteça em cada coração, que o homem nas ruas seja salvo, que o homem lá na prostituição seja salvo, que nós sejamos salvos de nós mesmos aqui nessa noite, sejamos salvos de nós mesmos, dessa miséria que existe dentro de cada um de nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós clamamos nessa hora, Senhor, para que a sua palavra seja o nosso guia, nem para a direita, nem para a esquerda, é olhando em frente pela sua palavra, é o que está escrito, Senhor, e é nisso que nós vamos pautar a nossa vida. Eu queria te desafiar a um compromisso a partir dessa hora. Se você andou errando para trás aí, se você andou falando que não devia, usando expressões chulas, baixas, para designar pessoas, seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, quem sabe atacando até lideranças espirituais, falando de pastores que se posicionaram aí, fazendo julgamentos. Deixa eu dizer uma coisa, pede perdão a Deus agora, porque o seu futuro vai ser afetado pelo que você fala. O seu futuro é afetado por aquilo que sai da sua boca. Jesus chegou a dizer que o mal não é o que entra, o mal é o que sai. Faça um propósito com Deus. Você quer ter um posicionamento político? Tenha. Posicione-se lá com os valores que você acredita, mas não ataque pessoas.
Pessoas são imagem e semelhança de Deus. Pode ser o pior corrupto da história da humanidade, pode ser a pessoa que não tem controle da sua fala, pode ser qualquer um que você nem conhece. Todos são o alvo da graça de Deus e do amor de Deus. A igreja não pode perder a sua função. A sua função. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos arrependemos agora, se em algum momento nós abrimos a nossa boca para amaldiçoar pessoas. Como igreja, Senhor Deus, eu faço esse registro aqui agora. Se alguém não está concordando, Deus, eu sinto muito, mas ó Deus, em nome de Jesus eu te peço perdão por esses pecados, os pecados da língua, que faz o coração ficar cheio de maldade, que faz o coração ficar cheio de decepção, de tristeza, de inquietação, de medo, de ansiedade, que a pessoa começa a perder até o sono, começa a perder a paz, preocupado com isso, com aquilo, sendo que o Senhor já está com tudo resolvido. O nosso Deus já tem tudo resolvido. Você já sabe o resultado das eleições, tá? O nosso Deus já sabe o resultado delas. Ele sabe tudo que está para chegar lá na frente, viu? Inclusive ele sabe o dia que o filho dele vai vir te buscar, meu filho. Você está lembrando que Jesus vai vir te buscar? Quem está lembrando, ergue as mãos e começa a glorificar o nome dele agora. Vai glorificando a Deus aí, filho de Deus. Deixa sair de dentro do seu coração o que está cheio aí, o Espírito Santo, fazendo obra gloriosa na sua vida. Aleluia. Mantendo os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. A nossa vida está escondida em Cristo. Nenhuma maldição alcançará nossa tenda, praga nenhuma chegará à nossa tenda, porque aos anjos dele ele vai dar ordem a nosso respeito, para que nos guardem. Eles vão nos guardar de todo mal. Que venha a perseguição, que venha. Talvez seja o que a igreja brasileira está precisando, para voltar ao centro da vontade de Deus. Sim, eu vou andar na vontade de Deus, custe o que custar. Declare isso nessa noite antes de ir embora para casa. Eu vou andar na vontade de Deus. Fala com isso, meu irmão, fala. Eu vou andar na vontade de Deus. Eu vou andar na vontade de Deus. Sabe o que vai acontecer com você? Do seu interior fluirão rios de águas vivas. As pessoas vão chegar com uma mensagem de tristeza e falar assim: não rapaz, não, Deus já está com tudo preparado, Deus já fez tudo, Deus quer perdoar os pecadores, quem roubou o país, Deus quer perdoar essas pessoas. O Senhor quer trazer perdão para as casas, para as famílias. Meu Deus, o nosso coração vai estar no lugar certo, que é aos pés do Senhor Jesus. Ah, o meu tá. E o seu? Quem diz está também? Diz assim: o meu também está. Então fala: o meu também está, pastor. O meu também está. O meu coração está aos pés do Senhor. Você diz glória a Deus? O que você quer fazer agora? Ir para casa? Aplaudir? Então aplaude, ué. Toma cuidado. Toma cuidado. Posicione, você tem rede social? Posiciona lá os valores, não tem problema nenhum. Os valores. Mas não peque. Amém? Tem alguém que não me abraçou hoje ainda aí? É porque os que correram aqui, né? Que Deus abençoe essa igreja. Receba a bênção. Que a paz que excede todo entendimento acompanhe você todos os dias de sua vida. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja. O anjo do Senhor está acampado ao seu redor, porque você teme a Deus e anda nos seus caminhos. Em nome de Jesus, nós estamos corrigindo rotas nessa noite também, tomando posições. Tenho certeza que Deus está dando grandes livramentos para muitos, de entrar em confusão, entrar em conflito que é desnecessário, mas vamos ficar firmes em oração, orando pela nossa nação, confiando no agir de Deus, crendo e desejando para a nossa nação um futuro como nós cremos que pode ter.
Sim, Senhor, nós cremos que pode ter um futuro melhor, mas esse futuro é baseado na Tua vontade, Senhor. Nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Você diz amém? Dê um abraço em pelo menos 3, 4 pessoas à sua volta aí, né? Cumprimenta os seus irmãos com a paz e vamos com Deus. Atenção aos grupos da igreja, hein? Atenção aos grupos de WhatsApp da igreja.